Pessoal, tranquilo? É, Hoje, bora dar continuidade à parte de neuroanatomia, só que mais voltado para a parte de nervo craniano, certo? Que é uma parte bastante importante. Eu acabo de abrir o Excel sem querer, eu não queria abrir o Excel. Deixa meu Excel parado. Pronto. Bora falar sobre nervos cranianos, dando continuidade ao nosso projeto Medicina em PBL. Tutorial para a tutoria, do P1 ao P8. Nervos cranianos, tem gente que decora, eu prefiro relacionar de uma forma um pouco mais anatômica, pegando essa parte inferior do cérebro. Os nervos cranianos, eles são numerados de 1 a 12. Então, a gente tem os nervos cranianos e os nervos espinhais, certo? Lá na medula, que fazem parte do sistema nervoso periférico e que vão se relacionar a algumas fibras do sistema nervoso autônomo, também faz parte do periférico, tá? Aqui, os 12, eles estão divididos de frente para trás, tá? Então, esse primeiro aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, esse bonitão aqui, parece uma antena aqui, esse é o primeiro nervo craniano, exatamente o que está mais na frente. Esse é o nervo olfatório, primeiro nervo craniano. Aí depois vem o segundo nervo craniano, que é exatamente esse que vem depois, o nervo óptico, certo? Aí começa a aparecer o terceiro, que é o oculomotor, certo? O quarto, que é o troclear. Esse aqui é um pouquinho mais troncudo, é o trigêmeo. Ele tem 3 raízes, aqui dá para ver, certo? Aí já no suco bulbo pontino, a gente já tem o abducente, o facial, dá para ver aqui que o facial, ó, o facial ele tem 2 pontas, porque uma é chamada de nervo intermédio, está relacionada com algumas fibras dele, certo? É o facial. O oitavo, que é o vestíbulo coclear, ele também tem 2, porque você vai ter, no caso, uma parte relacionada com a audição, outra parte relacionada com equilíbrio, certo? O glossofaríngeo, que é o nono, o 10º, que é o mais complexo de todos, é o vago, e o 11º, o acessório, que talvez seja o mais inútil de todos, esse que sai aqui pela medula, e o 12º, esse mais posterior, aqui no bulbo, que é o nosso querido hipoglosso, certo? Então tá aqui, primeiro, nervo, que é o olfatório, olha o nervo óptico aqui, as fibras dele passaram pelo quiasma óptico, essa bola no meio do quiasma é a hipófise, olha o troclear é o quarto nervo, é o único, é um dos mais inúteis e é o único que emerge posterior no tronco, tá? Então, repetindo aqui, ó, só para poder mostrar, olfatório é o primeiro, olha o nervo óptico aqui, antes do quiasma, certo? Oculomotor, que vai estar relacionado com motricidade do olho. O nervo óptico é imagem. O terceiro é motricidade do olho. Ele que bota o olho para cima, para baixo. Da mesma forma como o troclear, que emerge aqui, é o único que emerge da parte posterior do tronco, e o abducente. Aí, entre esses, você tem o trigêmeo, que é um dos mais complexos de todos. Aí depois aqui, do nosso querido abducente, também está relacionado com a motricidade do olho, a gente tem o facial,
glossofaríngeo, desculpa, facial tá aqui, o vestíbulo coclear, certo? Glossofaríngeo, o vago, esse um pouquinho mais para cá esse inútil aqui que sai da medula é o acessório, e um pouquinho mais posterior aqui, o 12º, que é o hipoglosso, certo? Quanto à origem aparente dos 12, assim, é bem aparente mesmo, tá? O nervo, o primeiro paco craniano, o olfatório, as fibras, elas passam pela lâmina cribriforme do etimoidal, certo? Formam a estria olfatória, certo? Primeiro começa com um bulbo olfatório, lá na frente, no lobo frontal, na parte inferior do lobo frontal, ele que delimita o chamado giro reto, mais medial, entre o bulbo olfatório e a fissura horizontal do encéfalo, passa pela lâmina cribriforme do etimoide, aí forma a estria olfatória, termina lá no trígono olfatório, certo? No paraterminal, e depois a gente tem outras estruturas, como comissura anterior, que estão relacionadas aqui com o olfato. O segundo é o trato óptico, ele, na verdade, o nervo óptico, que se inicia como nervo óptico na retina, aí as fibras cruzam no quiasma óptico, certo? Que fica acima da hipófise, da célula túrcica, certo? Passa pelo canal óptico, passa pelo quiasma, depois do quiasma, o nervo passa a se chamar trato óptico, faz sinapse no núcleo geniculado medial, certo? E vai para o lobo occipital, o sulco calcarino, principalmente. O terceiro, que é o oculomotor, o terceiro, o quarto e o sexto, que estão relacionados com motricidade do olho, eles entram no crânio pela fissura orbital superior, tá? O terceiro, ele nasce do mesencéfalo. O quarto, ele já nasce um pouquinho mais anterolateral, certo? E o abducente, ele já é o primeiro que nasce ali no sulco bulbo-pontino, ou no sulco pontino inferior, que tem um sulco pontino superior, que seria entre o mesencéfalo, certo? O quinto seria mais ou menos o único que sai da ponte. Ele sai na parte mais anterolateral da ponte. Tem um ramo que vai entrar pela fissura orbital superior, que é o ramo oftálmico, um pelo forame redondo. Se a gente for lembrar o redondo, a fissura orbital superior, ela está logo acima do redondo, que está logo acima da oval. Se a gente olhar os forames da calota craniana, talvez a gente fale sobre isso mais para frente, a gente vai ver que é a primeira, a segunda e a terceira divisão do trigêmeo, certo? Ainda no sucúbulo pontino sai o facial, que passa pelo forame estilomastóide, certo? O oitavo, que é o vestíbulo coclear, ele recebe fibra para relacionar audição, no caso coclear, certo? E fibra do vestibular para relacionar com o equilíbrio, certo? Equilíbrio periférico. E a audição, ele entra para o meato acústico interno. Tem uma parte do facial que também entra pelo meato acústico interno, certo? Mas ele é principalmente relacionado com forame estilo mastoide. Estou falando do facial, tá? No sulco lateral posterior do bulbo tem um nono par, que é o glossofaríngeo. E aí, nono, décimo e 11º entram pelo forame jugular. O 10º, ele sai lateral, caudal ao nono, como é a regra, certo? Esse é o mais complexo, a gente vai perder um pouquinho de tempo para ganhar conhecimento para cima dele. O 11º é o inútil do acessório, tem uma raiva eterna do acessório,
certo? É o único que, teoricamente, nasce apenas da medula, mas tem autores que falam que tem uma raiz craniana que sai do bulbo, certo? Talvez para deixá-lo um pouco menos inútil. O Machado fala isso. E o 12º, que é o hipoglosso, que é um nervo, para muitos autores, essencialmente motor, mas que tem uma parte sensitiva relacionada também na língua, tá? É, eu adoro mnemônico, tá? Adoro mesmo. Quem me conhece sabe. Eu invento mnemônico, adoro pegar dos outros aqueles que eu acho interessante. Eu não sei, eu prefiro decorar. Eu aprendi os nervos cranianos observando, mas quem de repente tiver a fim de decorar isso aí, o objeto de ouro tinha teias de aranha, fazendo a vassoura girar, varrendo o armário horripilante. Quem conseguir memorizar essa frase, eu acho mais fácil memorizar a ordem de frente para trás. O seria olfatório, objeto O seria óptico, certo? O, de novo, de ouro, seria o terceiro par, o oculomotor. T de tinha de teroclear, T de teias, trigêmeo, a gente está no quinto patraniano. O sexto seria A de aranha, abducente. O sétimo, F de fazendo, que seria o facial. O oitavo seria vestíbulo coclear, de vassoura. O nono, glosso faríngeo, de G, de girar. O vago seria o 10º. Armário acessório, 11º. E o horripilante, hipoglosso, 12º. Enfim, quem achar interessante. Bora começar pelo primeiro nervo. Está aqui o bulbo olfatório, separa o giro reto da... De um lado está o bulbo, do outro lado está a fissura horizontal do encéfalo. Entre ambos, a gente tem o giro reto do lobo frontal inferior. Olha como as fibras sensitivas. Esse primeiro nervo é o nervo puramente sensitivo, tá? A gente tem puramente sensitivo o primeiro, o segundo, que é o nervo óptico, tá? Segundo e o oitavo, que é o vestíbulo coclear, tá? Puramente sensitivos. Aí, motores, puramente motores. A gente tem oculomotor, troclear e abducente, que estão relacionados com a motoricidade do olho, certo? Aí a gente vai ter o acessório, 11º, e a gente vai ter o hipoglosso, 12º. Eu vou falar sobre o hipoglosso, porque tem autor que fala que tem fibra sensitiva também no hipoglosso. Todos os outros têm fibra tanto sensitivas quanto motores. Então, puramente sensitivas, primeiro, segundo e oitavo. Começa aqui pelo bulbo, as fibras entram pela lâmina cribriforme aqui do etimoidal, certo? Seguem no formato de trato olfatório, tá? Aqui o trato. Aí você percebe que já vem fibra aqui para baixo. Aqui para baixo, a gente já começa a ter o par hipocampal. Então, é por isso que a gente tem determinados aromas que lembram, por exemplo, memórias remotas, como na infância. O par hipocampal é a principal aferência para o hipocampo, que está relacionado com memória de longa data. Mas também tem fibra que sobe aqui para a comissura anterior, certo? Como a gente vai ver mais na frente. O trígono olfatório está bem aqui no final. Aqui o trígono olfatório, certo? Imagens do Penhub. Aqui a substância perfurada anterior, que ela é principalmente perfurada, lembra da aula de neuroanatomia? Ela é perfurada por alguns ramos da cerebral anterior, mas é principalmente perfurada por ramos do primeiro nervo craniano, do primeiro par, tá? Ela é principalmente perfurada. A perfurada anterior e tem a perfurada posterior, essa sim mais perfurada por ramos da cerebral
posterior. Aqui embaixo, perdão, aqui em cima está a comissura anterior. Como toda comissura, ela faz fibra interhemisférica, então ela faz fibra temporotemporal, ela liga um temporal para o temporal do outro lado, mas ela também está participando da recepção de fibra do primeiro par craniano. Tá? Então, ela tem uma parte relacionada ao primeiro par e outra parte relacionada à fibra de um lado para o outro, certo? Comissura anterior, fibras interhemisféricas, anterior, posterior e a principal delas, corpo caloso. O giro paraterminal faz limite aqui um pouco anterior com o nosso querido hipotálamo, aqui abaixo do tálamo, certo? Aquela bolinha ali é a aderência intertalâmica. Abaixo aqui do paraterminal, melhor, mais anterior, está a área subcalosa. A área subcalosa, ela está relacionada um pouco à parte de memória, principalmente a memória relacionada a, a, a aroma, certo? Pode estar relacionada a isso. Mas é mais um marcador anatômico, para a gente saber. Ela fica anterior à paraterminal, tá? O que é que pode danificar, bora tentar botar um pouco na prática, o que é que pode danificar o primeiro nervo craniano? Essa imagem aqui a gente tem o corte frontal, certo? Coronal. Então, a gente tem essa imagem hiper recapitante, branca, é um meningioma. É um meningioma não, perdão, neuroma. O neuroma que está comprimindo o primeiro par craniano, certo? Então, você pode ter comprometimento do primeiro par por compressão tumoral, tá? Sempre tentando trazer algo na prática para poder ilustrar um pouco melhor isso aqui. Nervo óptico, segundo nervo craniano. Esse é um pouco mais complexo, mas bora tentar simplificar um pouco aqui. Então, ele também é puramente sensitivo, certo? Da mesma forma como o primeiro e o oitavo, certo? Os outros relacionados com o olho é motricidade, é puramente motor, que é o terceiro, o quarto e o sexto, certo? O 11 e o 12 também são puramente motores. Já falei que o 12 a gente vai colocar um parênteses. Todos eles, o segundo ele entra pelo canal óptico, ele vai seguir aqui pelo quiasma. Aí o que acontece no quiasma? Bora explicar o que acontece no quiasma. Para aqui, logo abaixo do quiasma tem o infundíbulo da hipófise, ou seja, a hipófise está de baixo para cima, e o mamilo ali embaixo. O que acontece? Eu estou aqui olhando. Tudo que está relacionado com a minha imagem desse lado de cá, imagem lateral, ou seja, temporal, certo? Ela a gente chama de campo temporal. Tudo que está, então, é daqui para cá, daqui para cá. A minha imagem daqui para dentro, a gente chama de medial. As fibras terminais, ou seja, as relacionadas com o meu campo temporal, elas não cruzam no quiasma, elas seguem reto, nervo óptico, trato óptico, núcleo geniculado medial. Então, as temporais, elas seguem reto. As que cruzam são as mediais. Então, a medial do olho direito cruza para o outro lado. Então, aqui, essa medial aqui é a medial que vem por dentro. Essa aqui vai cruzar para o outro lado. Essa aqui por dentro, medial, ela vai cruzar para o outro lado, ou seja, ela assume o trato óptico contralateral. Agora, essas aqui do lado, elas seguem reto de cada lado. Então, o do direito permanece no direito e o esquerdo permanece no esquerdo, certo? Então, nem toda fibra cruza no quiasma óptico, só as mediais. As temporais permanecem para poder formar
o nosso querido trato óptico, que é a próxima etapa disso tudo aqui, tá? Então, até aqui, a gente chama de nervo óptico, depois a gente passa a chamar de trato óptico, tá? Então, o trato óptico vai ter fibra temporal ipsilateral, do mesmo lado, e medial contralateral. E aqui faz sinapse no núcleo geniculado medial. A maioria faz sinapse aqui, no núcleo geniculado medial, para depois terminar lá no occipital e formar a imagem. Mas algumas, elas fazem sinapse aqui para a área pré-tectal do mesencéfalo. Antes de mostrar o tamanho do problema que a gente tem aqui. Olha o quiasma. Olha o que está passando por cima do quiasma, cerebral anterior. Olha o que está passando lateral, carótida interna. Posterior comunicante. O comunicante posterior, derivada da carótida interna, faz parte da irrigação posterior. E já confluído para formar a basilar. Olha o tamanho, aqui o trato óptico, tá? Não é o quiasma, não. É o trato óptico. Olha o trajeto que o trato óptico ele acaba assumindo. Tá bonito? Qualquer problema aqui, o paciente tem um aneurisma na comunicante posterior, junto ali com a carótida interna. Esse aneurisma, antes de romper, vai pegar o oculomotor, tá? Ele vai pegar o oculomotor. Inclusive, é o seguinte, eu vou colocar a outra imagem, depois vou voltar para cá. Olha aqui de novo. Aqui embaixo a gente tem o núcleo, tá? Aqui é o núcleo do oculomotor. De um lado, ele é pareado, certo? Ele tem uma parte, olha aqui, passando pela cerebral posterior, por baixo dela, tá? Aqui ele passa por cima da cerebelar posterior. Aqui passa por baixo da cerebral posterior, certo? Esse aqui é o terceiro, quarto, certo? E aqui, mais anterolateral, a gente já vai ter o abducente. Então, terceiro, quarto e sexto. Onde vai entrar? Seio cavernoso. Sabe o que é que tem no seio cavernoso? Carótida, primeira divisão do trigêmeo. Então, qualquer problema que dê aqui, uma trombose de seio cavernoso, vai deixar o cara com comprometimento da motoricidade do olho, certo? E pode ter comprometimento da carótida, certo? Olha aqui o quiasma, aqui sim o quiasma, certo? Juntando aqui a comunicante anterior, certo? E aqui a gente tem a hipófise com o infundíbulo. Então, é um trajeto muito, muito, muito complexo. Olha aqui o que acontece, ó. Olha aqui o que acontece. Seio esfenoide, olha o seio cavernoso. Terceiro, quarto, sexto, primeira e segunda divisão do trigêmeo e carótida interna. O que é que acontece? É, no, no oculomotor, como eu falei, a maioria das fibras, elas passam, elas passam para, elas passam por occipital, tá? Então, elas fazem esse trajeto direto aqui, elas fazem sinapse com o núcleo geniculado medial, aqui está o lateral do lado. Agora, algumas fibras, e aqui tem fibra tanto ipsi quanto contralateral, elas fazem sinapse no núcleo pré-tectal, comissura posterior, certo? Lembrando que comissura inferior, lembra? Inferior, audição, geniculado medial, tá? Lenísco lateral. Aqui está o geniculado lateral, tá bom? O que é que acontece aqui? Esse núcleo de Edinger-Westphal, esse azul aqui, nervo craniano, a maior parte deles tem um nervo parasimpático, tá? A maior parte deles.
O parasimpático do oculomotor é esse núcleo de Edgar-Westphal. Por quê? Porque o oculomotor, ou melhor, o nervo óptico, ele tem um trajeto do trato óptico, certo? A maior parte segue com fibra temporal, ipsilateral, medial contra, mas algumas fibras do nervo óptico, não do oculomotor, isso aqui é nervo óptico, tá? É nervo óptico, é segundo par craniano, tá? É trato óptico. Algumas dessas fibras fazem sinapse direta com esse Eding-Westphal. E esse é um núcleo parasimpático, ele vai inervar o esfíncter da pupila. Então, quando a gente tem um reflexo fotomotor é o quê? Reflexo fotomotor, a aferência é pelo segundo par craniano. Bora colocar isso dessa forma. A aferência é pelo segundo par. A eferência parasimpática é pelo terceiro. Então, a aferência é pelo trato óptico, do segundo par craniano, a eferência que vai para o esfíncter da pupila para fechar a pupila, a eferência é do terceiro par craniano, saindo do núcleo parasimpático de Edgar-Westphal, tá? Então, ele faz sinapse aqui no geniculado lateral, a maior parte segue reto para o occipital, algumas fazem sinapse com Edgar-Westphal, que é o núcleo parasimpático, passa pelo núcleo rubro, lembrando do trato rubro-espinhal, rubro-nuclear, e por aí vai. Isso aqui está tudo no teto do mesencéfalo, e a eferência que vai para o esfíncter da pupila sai pelo terceiro par. Então, reflexo fotomotor, ou seja, bota uma lanterna na frente do teu olho, a pupila fecha, ou seja, vai para o sol, tua pupila fecha, ela fecha pelo reflexo fotomotor, tá? Aferência pelo segundo par craniano e eferência pelo terceiro par craniano. Aí você fala, bem, se a eferência para o terceiro par craniano, você não falou, Maurício, que o terceiro é puramente motor? Isso aqui vai irrigar o músculo esfíncter, inervar o esfíncter da pupila, isso aqui vai fechar a pupila, tá? É motor, tá certo? Motor especial, mas motor, certo? E vai fechar a pupila, vai fazer miose, que é a pupila fechada. Então, se você sai na rua, bate a luz do sol, a tua pupila fecha, naturalmente. Se eu coloco uma lanterna na frente desse olho aqui, esse olho fecha, a pupila fecha. Só que esse outro olho aqui, ele também vai fechar, que é o reflexo fotomotor consensual. Por isso que tem fibra tanto ipsi quanto contralateral. Porque na hora que eu coloco uma lanterna nesse olho aqui, essa pupila fecha, e esse olho que não está sendo iluminado, ele também fecha. Um é o fotomotor direto e o outro fotomotor consensual, ou contralateral, tá? Então, a aferência pelo segundo par craniano, a eferência é pelo terceiro par. Sinapse no geniculado lateral, certo? Olha a eferência aqui pelo terceiro par, que vai parar no esfíncter da pupila. Então, ilumina aqui, fecha essa pupila, reflexo fotomotor direto, e fecha a do outro olho também, fazendo o fotomotor consensual, certo? Então, isso aqui está relacionado tanto com óptico, segundo o par craniano, quanto com oculomotor. Aqui está o infundíbulo da hipófise. Por que eu estou mostrando isso? Agora, supor que o paciente tem um tumor na hipófise. Sendo que a hipófise está inferior. Como eu falei, o trato óptico é formado por fibra temporal ipsilateral e medial contralateral. Se eu tenho um tumor crescendo de baixo para cima, elas vão pegar preferencialmente fibra medial, que são aquelas que estão cruzando. Se eu tenho comprometimento de fibra medial, o meu campo comprometido vai ser o campo temporal. Um lado controla o outro, certo? A fibra medial controla a imagem temporal, certo? A temporal controla o meu campo, a imagem medial.
Então, como ele vai pegar aqui o momento em que uma medial passa por outro lado e vice-versa, eu vou ter uma perda de campo. O dano é na fibra medial, mas a minha perda vai ser temporal bilateral. Essa é a hemianopsia bitemporal típica de tumor de hipófise, certo? Então, essas fibras mediais são as mais vulneráveis, porque o tumor de hipófise, ele cresce de baixo para cima, certo? Que tudo vai depender do local onde o quiasma está alojado, mas normalmente vai pegar a fibra medial e vai levar esse padrão aqui de hemianopsia, certo? Que pode ser um pouco assimétrica, é, esse hand movement é pior do que counting fingers. Counting fingers, o paciente pelo menos consegue contar um dedo, consegue contar dois. Hand movement, ele simplesmente vê um vulto se movimentando, certo? Mas, enfim, hemianopsia bitemporal, típica de tumor de hipófise. Tumor de hipófise, hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal, porque pega fibra medial, que passa de um lado para outro. O tumor de hipófise, você pode ter um microadenoma, que é menor que 1 centímetro, e o macroadenoma. O macroadenoma mais comum é o prolactinoma, que é tumor produtor de prolactina. É um tumor hormônio dependente e ele é o principal tumor maior, assim, da hipófise. Isso pega muito, esse sintoma, assim, se a gente voltar para aquela imagem anterior, olha quem está passando aqui por cima, ó, carótida interna. Às vezes o tumor pode ser tão grande, aqui, para facilitar, aqui, ó, comunicante anterior, carótida, ou seja, é muito complicado, assim, se você tem um tumor muito grande, é natural imaginar que esse tumor possa margear, inclusive, a carótida. E às vezes o paciente tem um macroadenoma, um tumor indicativo de cirurgia, e ele não pode operar porque o tumor está margeando a carótida. Então ele tem que fazer tratamento farmacológico, com hormônio, com carbergolina, Dostinex, o nome comercial, para poder ter uma melhora, ou pelo menos diminuir o tamanho do tumor para que o tumor torne-se operável. Isso é muito frequente em homem, porque prolactina, no homem, prolactina aumentada não vai produzir leite. O homem não tem estrogênio, mas vai dar perda de libido, vai dar astenia, vai dar... O cara não sai da cama, tá? É, pouco de alteração de humor, e às vezes o cara posterga aquilo, acha que é decorrente de outro problema, e na verdade é um baita de um tumor na hipófise com prolactina de 400, certo? Então tem que tratar antes que o tumor detone a carótida do cara, tá? Então, tumor de hipófise, tipicamente, hemianopsia temporal. Lógico que eu posso ter um tumor que pega de frente, tipo, na infância a gente tem outro tumor que é o crânio faringioma. Olha como a hipófise aqui está normal, está dentro da célula túrcica, certo? Clinoide anterior passando mais por cima, clinoide posterior aqui mais anterior, certo? O crânio faringioma, ele pega de frente para cá. Então, o padrão de acometimento de fibra será diferente. Agora, trata-se de um tumor bem mais raro do que o macroadenoma de hipófise. No mesencéfalo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter terceiro óculo motor, troclear, e a gente vai ter um ramo, chamado ramo mesencefálico, ou núcleo mesencefálico do trigêmeo, tá? Tudo vai sair mais ou menos daqui. Em vez do núcleo do óculo motor, que está associado com o núcleo, aqui, o núcleo principal e o núcleo de Edge-Vestipal, que é o núcleo parasimpático do terceiro par, lembrando que a eferência dele, eferência motora, é do
é do terceiro, mas a aferência é do segundo par craniano. O troclear, inútil troclear, e o ramo mesencefálico do trigêmeo. Aqui só para poder mostrar novamente o trajeto de saída do terceiro par, certo? Do quarto par emergindo posterior no tronco, e o abducente aqui já no sulco bulbo pontino, o sulco pontino inferior, certo? Facial partindo ali de baixo. Trigêmeo, bora lá. Primeiro, o trigêmeo, ele vai ter uma divisão, aqui está bem claro, a divisão oftálmica, que é a primeira, certo? Vai pegar a região frontal, lacrimal, tem o ramo nasociliar também, que é o que vai ajudar ali na musculatura da íris, tá? Tem a segunda divisão, que é a maxilar, que vai pegar a região alar do nariz, lábio superior, certo? Pálpebra inferior, e a mandibular, que vai pegar a parte de lábio inferior e mento. A oftálmica, ela entra pela fissura orbitária superior. Logo abaixo da orbitária superior, tem o forame redondo, que é por onde entra o maxilar. E o mandibular vai entrar pelo forame oval, certo? Tem um ramo do maxilar chamado, tem uma parte do ramo do maxilar, que é o ramo infraorbital, que também entra. O infraorbital está literalmente abaixo da órbita, certo? Essas três divisões do trigêmeo, embora haja uma divergência na literatura, a terceira, que é o mandibular, é a única que tem fibra sensitiva motora, certo? É a única que tem fibra sensitiva motora. O trigêmeo, ele é eminentemente sensitivo. Só que o mandibular tem fibra motora porque é a fibra motora que vai irrigar a musculatura da mastigação. Então, masseter, que mais? Pterigóide medial, lateral, aquilo tudo vai ser inervado pelo mandibular, tá certo? É a parte motora que entra pelo forame oval, certo? Da fossa craniana anterior. E o trigêmeo é o único que vai sair da ponte, sai anterolateral da ponte. A parte sensitiva da face, talvez a principal seja a do trigêmeo, mas o facial também participa, tá? O facial tem uma parte sensitiva e uma parte motora, que a gente vai falar mais na frente. Outra coisa, o terceiro par, só para voltar aqui no óculo motor, o terceiro par ele vai inervar a motricidade extraocular. Então, eu tenho um músculo que olha para cima, que é o reto superior. Um que olha para baixo, que é o reto inferior. Um que olha para dentro, que é o reto medial. Um que olha para fora, que é o reto lateral. Um que roda o olho para dentro, que é o oblíquo superior. E um que roda para fora, que é o oblíquo inferior. Desses todos, o terceiro inerva tudo, exceto o reto lateral, que é o olho, é o que bota o olho para fora, que é o abducente, é o sexto par, e o oblíquo superior, que ele abduz, ou seja, ele joga o olho para cá, ele joga o olho para baixo, mas ele principalmente faz rotação para dentro do olho. É um músculo que só serve para rodar o olho para dentro. É inútil o troclear. E ainda tem uma particularidade, que é o único que emerge posterior ao tronco. Então, ele só serve para inervar essa porcaria desse oblíquo superior, ou seja, ele só serve para rodar o olho para dentro. É tudo que a gente tem que saber sobre o troclear, tá? É a única
porcaria que a gente tem que saber do troclear. O oculomotor, o abducente, que é o que joga o olho para fora, é do reto, é o músculo reto lateral, que é inervado pelo abducente. Pronto, todos os outros é do oculomotor. O oculomotor é disparado o mais importante de todos. Ele só não inerva o do troclear, que é o que gira o olho, faz rotação interna do olho, e o que bota o olho para cá, para a lateral, que é o abducente. Todos os outros é do terceiro par, e ainda é o músculo que faz, ele inerva o levantador da pálpebra. E como o próprio nome diz, eleva a pálpebra para cima. Então, se eu tenho um dano no terceiro par, eu posso ter uma pitose, que é a pálpebra naturalmente mais caída, tá? Eu tenho raiva do troclear, mas eu acho que eu tenho mais raiva do 11º. Sinceramente, eu acho que eu tenho mais raiva do 11º. Como eu falei, a primeira divisão tem a parte frontal, a parte lacrimal e a parte nasociliar, certo? Ele se divide. Aqui é a parte de inervação de todos, da primeira, da segunda e da terceira. O trigêmeo é o único que sai da ponte, certo? Da parte anterolateral. Depois a gente vai chegar nos que saem do sulco bulbopontino e naqueles que saem mais posteriores, certo? Por exemplo, o bulbopontino a gente já tem o abducente, leva o reto lateral, certo? A primeira divisão aqui do trigêmeo, ela vai entrar, de novo, pela fissura orbitária superior, a segunda pelo forame redondo e a terceira pelo forame oval, tá? Figura aqui do nosso querido, nem sempre é muito claro, Machado. O quinto, ele vai ter um nervo mesencefálico, certo? Ele vai ter um núcleo mesencefálico, ele vai ter um núcleo principal, percebam como aqui ele, ele já está um pouco mais caudal, e por fim ele vai ter um núcleo espinhal, que vai pegar até a parte cranial aqui do bulbo, certo? Basicamente, essa vai ser a importância do trigêmeo. Ele tem uma outra importância na língua, mas isso eu vou falar mais na frente, quando a gente falar de, de, de facial e de nono par, certo? Esse núcleo mesencefálico aqui, ele está relacionado com propriocepção, tá? Esse principal está relacionado com tátil, e o espinhal está relacionado com dor e temperatura. Lembra que o espino talâmico lateral, ele está relacionado também com dor e temperatura? O trato espino talâmico lateral. Então, lembra do núcleo espinhal, espino talâmico lateral, tudo carrega dor e temperatura, certo? O núcleo motor, ele vai estar relacionado com musculatura da mastigação, certo? E o nervo lingual é um ramo do mandibular que eu vou falar mais para frente. Então, a gente já matou aqui a parte principal do nosso querido trigêmeo, do nosso quinto par craniano, certo? Nervo motor, principal, espinhal e mesencefálico, certo? Aqui, como está tudo relacionado no seio cavernoso, olha a adenohipófise ali. Sobre o sobre o óculo motor, tá vendo que a carótida interna está passando aqui por dentro? O oculomotor, ele tem uma particularidade que é o seguinte, como eu falei, ele tem fibra eferente para a pupila e tem fibra eferente que vai para a motricidade do olho, certo? A pupila, a aferência é do segundo par, eferência é do terceiro. Agora, a motricidade, terceiro é puramente motor, referência totalmente do motor, do oculomotor. Mas como ele tem essa parte relacionada à pupila, eferente da pupila,
essa parte da pupila, ela está mais superficial no oculomotor. Mais central está a fibra relacionada com motricidade do olho. Por que eu estou falando isso? Se você tem um paciente que chega com uma história de cefaleia muito forte, localizada, e tua suspeita é de aneurisma da carótida interna, ou de repente da carótida interna junto com a posterior, ou junto com a anterior, enfim, ou uma trombose de seio cavernoso. Se você tem algum quadro, um aneurisma, por exemplo, ou um tumor comprimido a carótida interna, e a pupila desse paciente está midriática, ou seja, está dilatada, é urgência. Se o cara tem uma suspeita de algo na carótida, tá? Bora supor que o cara não tenha suspeita de problema na carótida, mas o cara aparece com uma pupila, única pupila, dilatada. Tem algo comprimindo o óculo motor daquele lado. Tem algo impedindo que aquele óculo motor feche aquela pupila. E a fibra que fecha a pupila, ela está mais superficial. Então, se tem dano da pupila, se o cara aparece do nada com pupila dilatada, urgência, tá? Anjo TC, para poder ver se esse paciente tem um aneurisma de carótida ou se esse paciente tem algum tumor. Aí tu pede uma ressonância, tá? Se for abrupta, por favor, pede logo uma ressonância ou uma angio-TC. A angio-TC está bem mais disponível hoje em dia, até mesmo pelo SUS, porque é uma urgência. Pupila dilatada de uma hora para outra é algo comprimindo o oculomotor, fibra pupilomotora do oculomotor, e normalmente é um aneurisma da carótida interna, tá? Então, eu acabo sempre voltando, porque acabo sempre lembrando de um outro detalhe que eu acho importante, tá? Agora, se for um paciente diabético, um paciente hipertenso, aí você vai ter o comprometimento mais da motricidade e não da pupila, que aí pega a fibra mais central. Essa parte da pupila, se é mais superficial, ela é irrigada por ramo da pia mater, tá? Aqui o abducente, esse aqui tem alguma importância porque ele só inerva o músculo. Ele joga esse olho para cá, se você tem um problema, esse olho olha para cá, esse aqui fica reto, e vou ter um estrabismo. Esteticamente horrível. E ainda vai dar diplopia, porque um olho vai olhar para um canto e o outro vai olhar para outro. Então, vai prejudicar a qualidade de vida bastante do paciente. O abducente, ele vai jogar, por exemplo, esse olho para cá e, ao mesmo tempo, o motor desse olho é acionado para jogar esse olho para cá. É o olhar conjugado. Então, o abducente é ativado aqui, o oculomotor é ativado aqui. Aqui o abducente está sendo ativado e o oculomotor está sendo ativado aqui. É o fascículo longitudinal medial, que integra essas três estruturas, tanto o oculomotor, quanto o troclear, quanto o abducente. Terceiro, quarto e sexto par. Toda essa parte motora ligada ao olho, o troclear, para evitar diplopia, o paciente normalmente vai inclinar a cabeça, tá? Porque está relacionado com a rotação interna. Então, o abducente ele só tem essa função que é inervar o reto, chamado reto, músculo reto lateral, certo? É basicamente isso. Logo abaixo, lógico, se eu tiver, por exemplo, algum tumor que está dilatando o ventrículo lateral ou que está comprimindo essa parte mais posterior aqui no sulco bulbo pontino, que é onde sai por exemplo, uma hérnia tonsilar, isso aqui vai comprimir o abducente e o problema vai ter um estrabismo de início súbito. Então, estrabismo de início súbito, olho torto de início súbito, sempre pense num problema pegando terceiro, quarto vai ser mais difícil de avaliar. Agora,
Estrabismo, tipo, um olho só para fora ou um só para dentro, desconfia de algum quadro expansivo que pode estar comprimindo. Tanto o terceiro tem um trajeto maior quanto o sexto também, certo? Hérnia tonsilar normalmente já mata logo de cara, né? Facial. Facial ele vai ter um ramo chamado intermédio e vai ter um ramo propriamente motor. O ramo motor, ele vai pegar a mímica facial, certo? E o ramo sensitivo, ele vai estar relacionado com o paladar. E aqui que eu queria falar um pouco sobre o trigêmeo. O facial, ele vai sair pelo forame estilomastoide, tá? Tem uma relação também com o meato acústico interno, que a gente vai ver mais daqui a pouco, no oitavo par craniano. Ele tem uma parte parasimpática, olha aqui, a parte parasimpática motora, que está relacionada com produção da lágrima, certo? Com produção da lágrima, ou melhor, expressão da lágrima, certo? E também com produção salivar, tanto da submandibular quanto da, da sublingual quanto da submandibular. Então, produção de lágrima, certo? Na verdade, ejeção de lágrima, certo? Fibra parasimpática motora, lágrima e saliva, tanto da submandibular quanto da sublingual. Isso por fibras que passam pelo, pelo núcleo salivatório superior, núcleo salivatório superior, produz saliva, tá? Superior. Tem o inferior também, que é do nono par, ele vai inervar a parótida. É bom diferenciar o seguinte, o facial, a anatomia, o trajeto do facial, ele perfura a parótida. Mas quem ejeta líquido da parótida é o nono par, tá? Então, facial, ele perfura a parótida, mas quem libera líquido da parótida é o nono par. O nono par usa o nervo, o núcleo salivatório inferior, o facial, o núcleo salivatório superior. O facial, bora deixar isso bem claro, ele vai inervar os dois terços anteriores da língua. O facial irá inervar os dois terços anteriores da língua. E o terço posterior da língua vai ser do glosso faríngeo. Então, sétimo par, dois terços anteriores da língua, e terço posterior, nono par. Só que isso eu estou falando de paladar. O facial é responsável pelo paladar dos dois terços anteriores da língua. Tal da língua nos dois terços anteriores, ela é do chamado nervo lingual, que é fruto do ramo mandibular do trigêmeo. Então, bora separar isso aqui. O trigêmeo, ele é sensitivo motor. O mandibular é o único ramo sensitivo motor, até que se prove o contrário. O mandibular é o único ramo sensitivo motor do trigêmeo. E a parte sensitiva dele, do mandibular, é paladar, perdão, sensibilidade geral da língua pelo nervo lingual, dois terços anteriores. Então, os dois terços, a parte mais anterior da língua, o facial toma conta do paladar e o trigêmeo mandibular toma conta da sensibilidade geral. A parte posterior, o terço posterior que sobra, ele é todo do nono par, tanto paladar quanto da sensibilidade geral, tá certo? Então, que isso fique bem claro para a gente não, não, não confundir, tá? Problema que o facial pode ter. Esqueci de falar do trigêmeo, a nevralgia do trigêmeo, certo? Que é uma compressão
do trigêmeo que pode acontecer. Normalmente o tratamento é com anticonvulsivante, como pregabalina. Pregabalina não é um anticonvulsivante, mas é um inibidor GABA. Gabapentina, certo? De repente um tricíclico, que é bom para dor crônica. Normalmente nevralgia é uma nevralgia idiopática, tá? Mas ela pode ter origem tumoral também. Quando a gente fala de nervo facial, o grande problema é a paralisia facial, né? Tem a paralisia de Bell, bora entender isso aqui direito. Quando é paralisia supracortical, quer dizer, supranuclear, você vai ter uma paralisia, repare só, quando é do nervo facial para cima, a paralisia vai ser central, ela vai pegar apenas a metade inferior da face. Então, paralisia central, metade inferior da face, tá? Paralisia periférica, abaixo do nervo, já vai ser uma doença do neurônio motor inferior. Aí pega homolateral total, tá certo? Tranquilo? Então, paralisia central, hemiface inferior. Paralisia central, hemiface inferior. Periférica, toda face, certo? E aqui a gente vai ter fibra tanto ipsilateral quanto fibra contralateral, tá? Lembrando, entrada pelo forame estiloide e por aí vai. Vestíbulo coclear, puramente, mais um puramente sensitivo. Vai ter fibra do coclear, vai ter fibra vestibular, ou seja, vai ter fibra, respectivamente, da audição. Lembra da audição? Infarta só de pensar em ficar surdo, certo? Então, folículo inferior, IAM, folículo inferior, audição, sinapse no núcleo geniculado medial, certo? Medial, folículo inferior, audição, medial. E para não infartar, até o sinal do L, o cara faz lenísco lateral, tá bom? Só para a gente não esquecer dessa parte de audição. Basicamente, ou você pode ter problema auditivo, ou você pode ter problema de equilíbrio, e aqui problema de equilíbrio periférico, certo? O nono par, o glossofaríngeo, é o seguinte, ele está responsável pelo terço posterior da língua, certo? Então, repetindo, metade anterior da língua, paladar facial, sensibilidade que resta, trigeminal. Parte posterior da língua, totalmente do nono par craniano. O nono par craniano, o décimo e o 11º, percebam que se a gente associar, a gente vai lembrar que terceiro, quarto, primeira do quinto e sexto entram pela fissura orbitária superior, certo? Entram pela fissura orbitária superior. Nono, décimo e 11º entram pelo forame jugular, certo? Ou seja, isso já ajuda um pouco a facilitar esse aprendizado. Ele tem uma parte motora, que é uma parte parasimpática, é aqui que vai pegar a parótida, o núcleo salivatório inferior, o salivatório superior vai estar relacionado com saliva, no caso da glândula sublingual e submandibular, certo? O núcleo salivatório superior está com o facial, salivatório superior, certo? Com facial, e o salivatório inferior, certo? Para parótida com o nono par. Ele vai sair lá do bulbo, da parte anterolateral do bulbo, certo? E o glossofaríngeo tem uma característica também, ele vai começar, aqui a gente vai começar a inervar a musculatura da faringolaringe. Então, por exemplo, o glossofaríngeo,
É melhor falar sobre isso depois, certo? Então, núcleo salivatório inferior, certo? Para poder pegar a parótida, certo? Nono, e agora, bora para ele, o número 10 do time, o mais importante, o craque do time, nervo vago, 10º par craniano. Vago recebe o nome de vagueia mesmo, tá? É um nervo, parece que é um nervo errante, porque ele passa por todo canto. O troclear, coitado, ele só mexe com rotação interna do olho. O nervo vago, ele vai irrigar faringe, laringe, inervar faringe, laringe, tecido cardíaco, seio carotídeo, intestino, certo? Esôfago, estômago e por aí vai. E ele recebe o mesmo status do troclear. Só que aqui a gente vai falar um pouco mais do 10º nervo craniano. A princípio, ele vai ter 4 núcleos, certo? Se tem um gânglio superior, ele vai entrar pela, pela, pelo forame jugular, juntamente com o nono e com o 11º. Ele tem um núcleo motor, são 4 núcleos principais. O ambíguo, que é o núcleo motor, que é referência braquiomotora, tá certo? O ambíguo, ele também vai estar relacionado com parte motora, não apenas do 10º, mas do nono e do 11º. Ou seja, os mesmos que entram pelo forame jugular são os mesmos relacionados com o núcleo ambíguo. Tem núcleo relacionado com mais de um par craniano. Ambíguo dá uma ideia de ambivalência, né? Ou um ou outro. Então, tirando o 10º, nono e 11º, o ambíguo vai estar relacionado ou a um ou a outro. O núcleo dorsal do vago, ele é o mais posterior e está relacionado com referência também por fibra parasimpática, tá? O núcleo dorsal do vago a gente vai falar muito mais na frente, porque ele está relacionado com o trato gastrointestinal, principalmente intestino propriamente dito, tá? E brônquio também, mas principalmente intestino, tá? Tanto o umbigo é motor, o núcleo dorsal ou posterior do vago, ele é referente principalmente por fibra parasimpática, tá? O núcleo espinhal, como eu falei, é aquela parte sensitiva, certo? Cujo núcleo está localizado um pouco mais cranial, próximo ao bulbo, certo? E o trato solitário, aferência geral, principalmente de membro inferior. Solitário tem apenas um. Então, além do 10º, tem apenas um que está relacionado com solitário, que é o facial. O nervo facial também tem relação com o solitário, tá? E o espinhal é o espinhal trigeminal, 3. Então, o espinhal vai estar relacionado, lógico, com o trigêmeo, vai estar relacionado com o facial e vai estar relacionado o, com o nono. Então, é quinto, sétimo e nono. Então, repetindo, o ambíguo ele está relacionado com 2. Juntamente do vago, com o vago, são os 3 que entram no forame jugular. Então, o ambíguo vai pegar nono, 11º e vago, certo? O espinhal é o espinhal do trigêmeo, 3. Então, além do vago, eu vou pegar nono, 11º, e agora eu vou pegar o quinto, certo? Desculpa, quinto, sétimo e nono, certo? Além do 10º, quinto, sétimo e nono. Então, ambíguo vai pegar nono, 11º, fora o 10º. Espinhal do trigêmeo vai pegar fora o 10º e o quinto, vai pegar o sétimo e o nono, certo? E o núcleo solitário, apenas um, é o facial, certo? Então, facial, solitário, espinhal, quinto, facial novamente, certo? Nono par craniano e o próprio 10º, tá?
o núcleo dorsal do vago? É aquela história de tomar o sorvete, todo mundo conta, na hora de engolir o sorvete, epiglote, que está sendo inervada pelo núcleo dorsal do vago, certo? E o ambíguo, que vai pegar os mesmos que entram pelo forame jugular, que é o nono, 10º e 11º, certo? Depois a gente vai ver uma parte aqui. Olha só que o nervo vago inerva. Da laringofaringe, o único músculo que ele não inerva é o estilo faríngeo, certo? Ele pega uma parte do meato acústico externo, o ramo meníngeo na fossa posterior do crânio vai inervar a dura mater, certo? Abaixo do pescoço, porque eu tenho uma parte cervical parasimpático, eu vou explicar novamente depois, mas assim, eu tenho fibra do gânglio cervical simpático, tá? Simpático. Cervical superior, cervical médio, cervical inferior. Todas essas fibras, elas vão se ligar a aqueles ramos comunicantes brancos, certo? Que vão se unir à raiz do gânglio dorsal, no nervo espinhal, passando pelo tronco simpático. Tronco simpático que vai ser de onde? Vai sair lá de T2 para L1, tá certo? O parasimpático, ele vai sair de S2 para S4. Tem fibra aqui do parasimpático, tem fibra do simpático, tá certo? Por exemplo, aquele núcleo motor do vago, ou dorsal do vago, ele vai para o intestino, como vai também para brônquio, vai pegar a estrutura tóraco-abdominal e vai pegar principalmente fibra parasimpática para o intestino, certo? O parasimpático, enquanto que o simpático é fight or flight, o parasimpático ele é flex, relax and digest, ou seja, ele relaxa a musculatura intestinal para permitir que haja uma digestão, certo? Que mais? Pelo forame jugular, por onde o vago passa, você vai ter o ramo meníngeo, que é esse que vai para a dura, o ramo auricular, que é esse que vai pegar a parte do meato acústico externo e a parte mais externa da orelha, certo? No pescoço, a gente tem o plexo laríngeo, que vai inervar tudo, exceto, tudo não, a maioria, exceto principalmente o estilo faríngeo, tá? Constrictor da laringe também é inervado por outro nervo, vários receptores do arco aórtico, aí a gente já caiu aqui. Do pescoço para baixo vai ter tanto fibra simpática quanto parasimpática. E aí, baroreceptores do seio carotídeo, lembra? Confluência da carótida interna com carótida externa, seio carotídeo, baroreceptor, certo? Principalmente fibra parasimpática. Lembrar, por exemplo, de Chagas, cardiopatia chagásica, doença de Chagas, normalmente você pede fibra simpática, lá no plexo cardíaco. Você pede fibra simpática, você fica mais suscetível à fibra parasimpática, embora depois haja um rearranjo simpático, mas inicialmente Chagas acaba com fibra simpática no tecido cardíaco, certo? Então, do pescoço para baixo, a gente vai ter fibra simpática e parasimpática. Simpática pelo tronco simpático, parasimpática a partir do plexo, lá de S2 a S4, e por aí vai. Esôfago vai ter um plexo só para esôfago. Estômago, para continuar, estômago vai ter um plexo posterior, que é do vago direito, e o esquerdo, o plexo anterior, que pega a parte antero-superior. Por que isso é importante? A gente pega um paciente com úlcera péptica, a úlcera péptica é aquela história, no H. pylori, no wine, no acid, no ulcer. Ou seja, para não ter úlcera, eu não tenho H. pylori, não posso ter H. pylori,
não uso AINE e não tenho ácido. O vago produz ácido. Então, quando você faz tratamento cirúrgico de úlcera péptica, seja tipo 1 a 4, a depender do local, se você vai ter que fazer uma BIRROT 2, independente disso, você tem que fazer uma vagotomia, principalmente a vagotomia troncular. Você vai romper o tronco do vago, tanto do ramo antero-superior, quanto do ramo póstero-inferior, para diminuir, eliminar a produção de ácido, pelo menos do vago. Pelo menos do vago, certo? Lógico que tem as glândulas oxínticas, tudo lá, mas pelo menos do vago você vai inibir essa produção ácida, certo? Pelo menos do vago. Então, quando você opera, você vai fazer uma vagotomia troncular. Tem vagotomia seletiva, porque isso aqui tem parte que irriga só o piloro, inerva só o piloro, tem parte que pega duodeno, aí vai depender da técnica cirúrgica, mas estômago, operou de úlcera, tem que fazer vagotomia, algum tipo de vagotomia, certo? Algum tipo de vagotomia. Laringe, o principal, bora logo para o principal ramo do vago, que é o laringe recorrente, certo? Tem o laringe superior e o laringe recorrente. O laringe recorrente é o seguinte, o ramo direito do laringe recorrente, ele passa por baixo da subclave, bem próximo da subclave. E o esquerdo, ele passa bem perto do arco óptico. Olha só que bonito. Bem, no local bem nobre, né? Um perto da subclávia direito e o outro perto do arco óptico, perto ali do tronco braquiocefálico, do lado esquerdo, certo? Você pode ter, por exemplo, paciente com... Eu já peguei paciente com estenose mitral, perdão, estenose aórtica, rouquidão, porque a estenose aórtica levou a disfagia, que foi uma compressão do esôfago, e comprimiu também o laríngeo recorrente, levando a rouquidão, por um problema cardíaco. Então, o laríngeo recorrente, ele é o principal, e aqui é que entra o conceito de referência especial. O professor pode perguntar referência geral, referência especial. Referência especial é ligada a laríngeo recorrente, ligada a faringe, ligada a paladar, algo mais nobre, assim, chama referência especial. Apenas um termo anatômico. E o laríngeo superior, certo? Tem o inferior também, vai surgir do gânglio cervical superior. Então, fibra simpática superior, a gente vai ter cervical superior, médio, inferior, e depois o tônus simpático, que vai de T1 a L2, certo? Aí tem aquela história, comunicante branco pega posterior, raiz motora pega comunicante cinza, certo? Vertebral, e aí você pode ter, no caso, acima de T1 ou abaixo de L2, um monte de fibra conjunta, certo? Para poder pegar o tronco cerebral, e por aí vai. Tem o tronco celíaco, derivado do nervo esplânico, não confundir com esplênico, esplânico vai originar o tronco celíaco, por exemplo, que vai pegar a aórtico-renal, vai pegar mesentérica superior, mesentérico inferior. O nervo vago ele vai pegar o intestino até a flexura colônica esquerda, perto da flexura esplênica. Ou seja, é boa parte do intestino, tá? E boa parte do intestino, principalmente pelo nervo motor do vago, certo? Pelo nervo motor do vago. Ambíguo, aqui principalmente intestino, trato solitário, certo? A gente já falou, e espinhal do trigêmeo. Olha quem passa por aqui, maldito do 11º, e o 12º também, aliás, aqui, perdão, o nono, o glosso faríngeo, certo? O ramo laríngeo superior,
faríngeo, olha o laríngeo recorrente, por baixo da subclávia, e do outro lado, passando por baixo do arco aórtico, mais próximo do tronco braquiocefálico, o laríngeo recorrente esquerdo, que é a parte mais importante, realmente, do nosso querido nervo vago. Quem conhece Schopenhauer, só para lembrar, once you're over the hill, you begin to pick up speed, ou seja, basta você subir a montanha e você já pega a velocidade. Schopenhauer falava sobre felicidade, o pêndulo de Schopenhauer. A vida está entre o tédio é, e a felicidade. O pêndulo fica girando, ele está sempre batendo na velocidade, mas o normal é que o pêndulo acabe parando aqui. Ou seja, a felicidade é momentânea, da mesma forma como melancolia também é. Agora, quem não é, de forma alguma, melancólico, é o parasimpático. Então, ele vai fechar a pupila, vai acomodar, que é quando você traz um objeto mais para dentro do olho, você acomoda, você melhora a qualidade de imagem a partir do momento em que você aproxima a imagem do olho, certo? A perda de acomodação normalmente acontece a partir de 40 anos, chamada presbiopia. Acima de 40, todo mundo começa a afastar o braço, você começa a pegar isso aqui. Produção de lágrima, respiratório faz broncoconstricção, parasimpático, certo? Por isso que o bloqueador alfa é normalmente contraindicado, alfa-adrenérgico, é normalmente contraindicado ou utilizado com cautela em paciente asmático, diminui a frequência cardíaca com dilatação periférica, sistema gastrointestinal, aumenta a produção de saliva, certo? Fibra parasimpática do facial, certo? Tanto para sublingual quanto para submandibular, certo? Aumenta a peristalse, aumenta a produção de glândula intrínseca, relaxa esfíncter. Na aula passada eu tinha falado que o simpático relaxava o esfíncter, mas quem relaxa o esfíncter é o parasimpático, só para corrigir. Relaxa o esfíncter, tanto anal quanto o esfíncter interno da uretra, contrai a bexiga e ele estimula a ereção. Ereção é do parasimpático, ejacula é o simpático, só para lembrar. Tá aqui o maldito. Tem gente até benevolente com acessório. O Machado fala que tem uma raiz craniana que também tá relacionada, mas muitos autores ainda falam que o 11º é o único que sai totalmente da medula, ele não sai do tronco, tá? Ele sai totalmente da medula e ele tem o importantíssimo papel de isso aqui, tá? Só isso aqui? Só trapézio? Tá. Esternocleidomastoide também. Mas principalmente, olha eu aqui pro 11º, de raiva. Tô nem aí para ele. Ele só faz isso, só pega a trapézio. Esternocleido também, mas teve acessório, certo? E o hipoglosso, que é a parte motora da língua, o único músculo motor da língua que não é irrigado pelo hipoglosso, que não é inervado pelo hipoglosso, é o palatoglosso, certo? O palatoglosso é do vago. Todos os outros motores que saem da língua são do hipoglosso. Quando a gente tem uma paralisia, o hipoglosso ele vai entrar pelo canal do hipoglosso, que está lá do lado do forame magno, certo? E sempre que você tem uma paralisia, por exemplo, do hipoglosso, você pede para o paciente protruir a língua, bota a língua para fora, a língua desvia para o lado danificado, certo? Para o lado danificado. Aí você já localiza pela propedêutica isso tudo, certo? Esse foi o hipoglosso, a ponte, certo?
suco pontino inferior, perdão, pontino superior, olha o mamilo ali, pedúnculo cerebral, suco basilar, por onde pega a basilar. Nossa próxima aula será sobre irrigação e drenagem do sistema nervoso central, e basicamente era isso que eu queria falar. Muito obrigado, valeu todo mundo.